Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Para você que está sintonizado no programa Manhã Boa Nova desta sexta-feira. Sim, estamos ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2018, trazendo notícia, informação, espiritualidade e alegria na sua manhã. Participe do nosso programa, a sua participação é muito bacana, é muito importante para todos nós. Vamos trazer aí já os destaques de hoje, responderemos a pergunta: quais são os prejuízos que as pessoas, que as nossas palavras, né, podem causar na vida das pessoas, na vida dos outros? O que você acha sobre isso? Participe enviando o seu comentário. E também falaremos que o uso da camisinha entre os jovens caiu e as DSTs preocupam. E hoje também temos sorteio. Vamos sortear 5 pares de ingressos para a apresentação de 3 de março da peça André Luiz, Vida Após a Vida, que será apresentada no Teatro Eva Vilma, no Tatuapé. E dia 21 de abril acontece o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Vai participando também para você garantir o seu lugar nessa festa. O que você acha sobre esses assuntos? Participe pelo nosso WhatsApp 0 operadora 11 985759580 para você enviar os seus comentários, ou também pode participar na nossa página do Facebook. Estamos ao vivo em facebook.com/TV Mundo Maior. Vai aí curtindo, compartilhando com seus amigos, enviando uma pergunta também para os nossos comentaristas. O sorteio, você liga para a Verinha ou para a Martinha, dessa peça, né? André Luiz, Vida Após a Vida, no Teatro Eva Vilma, Tatuapé. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa sinopse, sobre essa peça especificamente. Então, para você participar do sorteio, é 0800 979 5011 e a Verinha e a Martinha estão aguardando a sua ligação, tá bom? Boa sorte. No final do programa, nós vamos falar esses 5 sortudos de hoje. Participe também do quadro Espiritismo e Ecologia, com André Trigueiro, que nós vamos trazer daqui a pouquinho. E você pode passar aí as suas perguntas para ele, tá bom? Aqui em nossos estúdios, o pesquisador espírita Norberto Gavioli. Bom dia. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui novamente. Uau! Opa! Uma comunicação extra aí. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E o escritor, comunicador da Rede Boa Nova de Rádio, Adilson Ferreira. Bom dia. Bom dia, Vanessa, Norberto, Carlos. E um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando nesse instante. E hoje recebendo ele aqui também, o coach administrador, Carlos Carvalho. Bom dia, Carlos. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Norberto. Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvintes, telespectadores. É um prazer enorme, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. A alegria é nossa. Sejam todos bem-vindos. Será que ele já está na linha? André Trigueiro, bom dia. Acho que ainda não. Então vamos começar com os nossos assuntos aqui de hoje, né? Vamos trazer aí o tema sobre a maledicência. O hábito da maledicência é bastante arraigado ainda em nossa sociedade. Ele chega a constituir exceção à criatura que jamais tece comentários maldosos sobre seus semelhantes. Mesmo amigos, não raro, se permitem criticar os ausentes. Quase todos os homens possuem fissuras morais. Seria sinal de pouca inteligência não perceber essa realidade. Mas há uma considerável distância entre identificar um problema e divulgá-lo. Encontrar prazer em denegrir o próximo constitui indício de grande mesquinharia. Esse gênero de comentário é ainda mais condenável por ser feito de forma traiçoeira e, frequentemente, quem critica o vizinho não tem coragem de fazê-lo frente a frente. Antes de dizer algo que pode denegrir a reputação de alguém, certifique-se da veracidade dos fatos. Certamente, a pessoa objeto do comentário possui a própria versão destes acontecimentos. Analise o seu proceder e verifique se, por leviandade, às vezes você não age de forma maldosa e covarde. Quais são os prejuízos que as nossas palavras podem causar na vida dos outros, Norberto? Esse prejuízo vai depender da forma em que nós absorvemos a energia contida na informação. Nós, como espíritos, nós somos manipuladores de energia. E se nós captarmos a energia dessa maledicência,
e não a distribuirmos adequadamente, essa energia vai nos prejudicar. Por que isso acontece? Porque nós, como espíritos, fazemos o controle do nosso físico e do nosso próprio psiquismo como espírito. Então, se eu tenho uma determinada ideia e absorvo outra, eu mudo a forma de pensar. Então, se eu me sentir ofendido por aquilo que foi dito, eu ficarei com essa ofensa. Num ato instintivo de reação, eu vou querer revidar, e aí sim a coisa começa como uma bagunça generalizada. Então, o segredinho seria: o que os outros dizem é problema dos outros. Se eu tenho a minha consciência tranquila, que falem. Isso mesmo. O Adilson vai falar mais sobre isso também, mas ele já está na linha, né? André Trigueiro, bom dia. Alô, André Trigueiro? Estamos ouvindo um barulho, mas não estamos ouvindo ele, né? É lá do Rio de Janeiro, diretamente da cidade, né, do estado do Rio, falando aqui com a gente no Espiritismo e Ecologia toda sexta-feira. Tá um barulho aqui hoje, tá uma interferência, mas nós não estamos ouvindo ele. André, bom dia. Não, não está funcionando. Adilson, complementa então, por favor. Assim, maledicência. Vamos recordar que Emmanuel disse que nós avaliamos as coisas externas com aquilo que carregamos internamente. Então, normalmente, nós estamos vendo as coisas, avaliando as coisas com os problemas que nós temos no interior. E a maledicência é algo que acontece com tanta frequência nos dias de hoje. Mais conhecida por fofoca, né? Também conhecida pela alcunha de fofoca. Vamos ser mais claros. Porque, olha, eu vou falar uma coisa que não acontece, ninguém vê acontecendo isso. Ninguém faz. Nada. Redes sociais, WhatsApp. Imagina. Repicar, compartilhar uma mensagem que você leu, não sabe, não conhece, não avaliou, não interessa estar repicando, entretanto, o repicar está ali na altura do nosso dedinho no teclado. E falamos daquilo, repassamos e às vezes até complementamos com algo a mais sobre uma avaliação que não temos condição de fazer, muitas vezes não há necessidade de fazê-la e estamos divulgando. Então temos que ter esse cuidado porque é tão fácil espalhar uma coisa que depois não pode ser recolhida. Tem até uma história que diz que um rapazinho, ele falava muito mal de uma moça. E ele vai até um homem que tinha um conhecimento, era um sábio, e chega até ela e narra tudo aquilo que ele pensa a respeito daquela menina, daquela moça. Tudo de mal. E o sábio pede a ele que escreva num papel tudo aquilo que ele imagina aquela moça ser. E ao voltar para casa, ele deveria picar o papel, ir jogando os pedacinhos de papel pela calçada. Mas ao chegar em casa, deveria se informar sobre realmente o que aquela moça era. E ao chegar em casa, perguntando para amigos, avaliando com outras pessoas, ele vê que os conceitos que ele formou a respeito dela estavam totalmente equivocados. E ele retorna ao sábio. E o sábio diz: olha, que bom que você reformulou o teu pensamento a respeito dela. Então, volte pelo caminho e recolha todos os papeizinhos que você espalhou. Impossível. O vento levou, a chuva conduziu ao bueiro. Como que eu faço? Isso são as suas palavras, porque as palavras lançadas não retornam. E elas vão cair no ouvido de muitas pessoas que formarão conceitos equivocados, maldosos a respeito de pessoas sobre verdades que não são verdadeiras. Acontece muito, né? Infelizmente. Problemas técnicos, vamos ver se ele já está na linha agora. André, bom dia. Bom dia para você. Tudo bom?
Tudo ótimo. Vamos começar aí falando sobre uma pesquisa, né? Porque segundo uma sondagem do Datafolha, feita entre 29 e 30 de janeiro, 1 de cada 3 brasileiros, o que representa 32%, pretende anular o voto para presidente nas próximas eleições. O que ocorre em um cenário aí sem os nomes de Lula e Marina Silva, por exemplo, na disputa. É o maior percentual já registrado pelo Instituto de Pesquisa no começo do ano eleitoral. Votar nulo resolve a situação do nosso país, André? Resolve a situação dos corruptos. Sim. É tudo que eles querem. A gente se interesse pela política e permita que essa galinha. Na verdade, precisa ter noção do que está em jogo quando a gente banaliza a crítica à classe política, dizendo que ninguém presta, que o país não tem jeito, que não há motivo para ter esperança. Isso que deve, em parte, a desprezo que a gente tem pelo voto. A gente se entusiasma por postinhos bonitos, com promessas impossíveis de serem realizadas. A gente se entusiasma com discursos sem checar a biografia dos candidatos, dá no que dá. Então, sinceramente, eu digo isso com respeito a quem pensa diferente, mas eu construí a convicção de que em todos os lugares do mundo onde as pessoas simplesmente desistem de votar com acerto, esmero, cuidado, zelando, acompanhando o passo de quem elegeu, cobrando firmemente ao longo do mandato em relação às decisões que esse eleito deve tomar na visão do eleitor, a situação é a pior possível. Então, colocando espiritismo aqui na resposta, a doutrina espírita é muito clara em dizer que não há outra possibilidade da gente ter prosperidade na civilização, a promoção da igualdade social, de um mundo melhor e mais justo, sem instituições fortes e resilientes. E isso vale também e principalmente para a política. Com certeza. E também, né, André, outro problema aí atual, os painéis de vidro, né? Eles vão substituir o muro que separa a cidade universitária e a Marginal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Eles já começaram a ser instalados. Esse muro de vidro terá mais de 2 quilômetros de extensão e será formado por vidros de 10 milímetros de espessura e a película de proteção. Quando a obra ficar pronta, o muro de concreto que existe lá, junto à Marginal Pinheiros, será derrubado, mas aí existe um grave problema deste projeto, que é semelhante ao que a gente já falou aqui no Manhã Boa Nova, que é sobre aquela obra de Araruama, no Rio de Janeiro, né? Qual que é este problema e por que a prefeitura simplesmente o ignora, André? Por que a prefeitura ignora, eu não sei, porque a gente já cansou de mandar para a assessoria do prefeito de São Paulo pedido de explicação. A USP, igualmente, não dá maiores informações. O fato é que essa obra custou, até o momento, 15 milhões de reais, mais de 2 quilômetros de muro de 4 metros de altura, a base de 1 metro é concreto, os outros 3 metros vidro. O que vai acontecer? Mortandade de passarinho. Não tem erro. É uma ciência. E a gente acompanha, mundo afora, qualquer muro de vidro, porta de vidro, fachada de vidro, ilude aves que não conseguem perceber que há ali um obstáculo. A transparência atenta contra o instinto de sobrevivência do animal. Fato. Isso não é uma possibilidade, isso não é um risco. Vai acontecer. Eu ontem, via Facebook, recebi uma mensagem de uma remadora que pratica esse esporte, né, o remo, exatamente nesse trecho do Rio Pinheiros. Ela horrorizada, porque disse que a obra foi empurrada goela abaixo sem consultar também os esportistas, porque diminuiu a faixa de circulação quando demolirem o muro de concreto e restar esse de vidro. Essa área de circulação ficará mais estreita. E ela deu uma série de explicações mostrando por que também os remadores serão de alguma forma prejudicados. Então, eu penso que está faltando cuidado na hora de formatar projeto, na hora de um arquiteto levar a cabo, com dinheiro público, a ideia de fazer isto ou aquilo. Ele precisa ter uma
uma redundância, ouvir a comunidade, ver de que maneira aquele projeto pode ser funcional, não apenas bonitinho e caro, mas que ele não seja numa cidade que voltou a ter passarinho. É impressionante o que tem de passarinho em São Paulo. Uhum. Tem muito passarinho em São Paulo. E eu espero que eles não passem por ali, porque realmente, se não colocarem adesivos ou película, 2,2 km de muro de vidro de 4 metros de altura, vai dar problema. Simplesmente não há preocupação com os animais também, né, André? Fica claro, né? Vamos lá. Eu não sei, eu não tenho acesso aos bastidores desse projeto, se já veio um prato feito do arquiteto fazer. Alguém disse assim, eu estou te pagando 15 milhões para você fazer um muro de vidro. E o camarada falou, ok, eu já li estudos sobre o risco da transparência em muros, fachadas e portas para aves, mas eu vou fingir que eu não sei porque me interessa esse serviço. Ou se o arquiteto, que me parece mais grave no século XXI, um arquiteto certamente renomado, que não conhece esse problema, ignora essa situação. Então, eu espero que se faça a instalação de películas ou de adesivos. É o mal menor. Com certeza. Outro problema aí, né, a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Nós podemos afirmar que ocorreu aí um desvio de atenção até sobre o fracasso em aprovar a reforma da Previdência, entre outros problemas associados, né? Na sua opinião, existe algum benefício nessa intervenção? Olha, esse tema, você não sabe como é que ele está fervendo por aqui. Eu não vou conseguir abordar rapidamente com os amigos da Rádio Boa Nova todos os aspectos que aludem ao decreto deste presidente da República. Eu vou colocar o que me parece mais importante muito rapidamente. Estranhíssimo uma intervenção que mantém o governador de estado no poder. É uma meia intervenção. O governador do estado é o responsável pela segurança pública e se declarou incompetente. Ele que nomeia secretário de segurança, ele que dá ok para os coronéis que estão à frente dos batalhões da Polícia Militar e também os delegados. E ele é o responsável pelas mordomias que continuaram sendo oferecidas para ex-governador Sérgio Cabral, ex-presidente da Assembleia Legislativa Jorge Pisciani na cadeia. Ele não conseguiu inibir, ou não quis, remessa de quitutes, de comidinhas, pastinhas de salmão, queijinhos, roquefort, por aí foi uma farra. O Ministério Público alarmado, exigindo providências, as providências não foram tomadas e está sob suspeição o governador do PMDB, que é o Pezão, do mesmo partido do Temer. Uma outra questão que me parece um tanto esquisita é a gente achar que apenas na base da força, do cerco, do exército, a gente muda um estado de coisas que, sem intervenção social, sem investimento em creche, educação, saúde, lazer, oportunidade de trabalho, não vai resolver. Os capacetes azuis da ONU, que foram os brasileiros em mais de 10 anos no Haiti e que honraram a farda, estabelecendo a ordem num país destroçado pela miséria, pela pobreza, por furacão e por terremoto, só obtiveram sucesso. Eu conheço o fuzileiro naval que teve no Haiti. Eu conversei com esse povo que estava por lá. Só houve sucesso porque, concomitantemente à ação mais vigorosa das forças militares, intimidando a bandidagem nas favelas de Porto Príncipe e de outras cidades do Haiti, você teve a conquista das comunidades com investimentos na área social. Água, saneamento, reconstrução de moradia digna, respeito pelo cidadão. Na base da pancada, essa medida é de curtíssimo prazo e pode não surtir o efeito desejado. E eu queria saber do sentimento, como é que tá aí para vocês, para você especificamente, e para as pessoas que residem aí no Rio de Janeiro, o que vocês estão vendo, sentindo, como vocês estão sentindo isso aí, André? Alguma medida precisa ser tomada. Eu não sou, por princípio, contra a intervenção militar, mas eu acompanho a intervenção militar como jornalista no Rio de Janeiro desde 1992, lá se vão 26 anos. Sim. Eu tenho 51 anos, sou carioca da gema, acompanhei
no início da minha profissão, os anos finais da ditadura. A gente, portanto, tem alguma noção do que significa ocupação. E é caro. Ano passado, as tropas do Exército ocuparam a favela da Maré, que fica às margens da linha vermelha, que liga o aeroporto do Galeão ao centro da cidade, uma área estratégica. Quase um ano de ocupação, Vanessa. Quase um ano de ocupação. O custo foi de aproximadamente 600 milhões de reais. Nossa. Porque é caro, é caro. Você mantém tropa, você troca de turno, hospedagem, alimentação, tudo isso tem custo. E muito. Eu não sou, repito, eu não sou contra a intervenção por princípio, mas o presidente Temer decretou sem planejamento. O general, no primeiro dia, o general interventor, na primeira entrevista que ele participou, anunciando a intervenção, os jornalistas perguntaram para ele: que avaliação o senhor faz da situação da violência no Rio de Janeiro? Aí ele disse literalmente, para a perplexidade dos jornalistas: não é tão ruim assim, não. E respondeu dizendo: muita mídia. Se nem o general interventor entendeu que haveria o senso de urgência que justificasse a intervenção, por que veio esse decreto? Veja que até aqui eu não vou entrar agora, porque senão a gente vai longe, em algo que também causa muita desconfiança, que é o oportunismo político de Michel Temer, lançando esse expediente da intervenção, exatamente na semana em que seria votada a reforma da Previdência, para a qual o governo não tinha os votos necessários para ganhar essa parada. Então houve ali a necessidade de não sair derrotado. Como é que eu crio um fato político que esvazia a ideia de que o governo que empenhou tanto tempo, energia e dinheiro, o que o presidente Temer empenhou de recurso público para conquistar voto em favor da reforma da Previdência, é algo que a gente está falando muito pouco. E perdeu. Agora, politicamente, a salvação da lavoura, ao que parece, foi anunciar com estardalhaço uma intervenção que nem o general interventor entendeu muito bem por quê. Vá dormir com barulho desse. Incoerência, né? E essa situação aí do Rio de Janeiro, André, com relação à violência, né? Você acha que faz parte aí da transição planetária? Bom, evidentemente, não apenas a violência do Rio de Janeiro, mas eu acho que o mundo está muito violento. Você está vendo mais um massacre numa escola americana, você está vendo as crianças morrendo na Síria. A gente está vendo um cenário muito conturbado que... no nosso entendimento de espíritas, se a gente levar em consideração, por exemplo, a trilogia psicografada por Divaldo Pereira Franco e assinada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda sobre como há uma perturbação inerente à transição planetária, no sentido de que ajusta-se a vibração do planeta numa frequência mais elevada. Mundo de regeneração é isso. E nós, de forma mais ou menos consciente, percebemos essa alteração nessa vibração. Muda-se a vibração, isso gera muito desconforto, e os espíritos empedernidos no mal e na violência parecem, eu diria, mais predispostos a manter esse protocolo de resposta às situações da vida. Quando não há, tem um livro de Joana de Ângeles muito interessante, Após a Tempestade, em que ela, ao comentar a perversidade, o mal e a violência, diz que, confirma aquilo que Manuel Filomeno de Miranda diz na trilogia mais recente, psicografada por Divaldo, de que durante séculos houve o bloqueio da permissão da encarnação de espíritos muito violentos e, eu diria, pouco evoluídos, ética e moralmente. Eles não tiveram permissão para reencarnar e agora abriram a porteira. É como se fosse, de fato, uma última oportunidade desses espíritos se corrigirem. Mas isso não é possível sem educação de qualidade. Isso que Joana fala no livro Após a Tempestade. Então, nós espíritas, nós professores e mestres, nós pais e mães, temos uma responsabilidade enorme sobre educação de qualidade, ajustando, depurando,
lapidando, como bom jardineiro, aquela plantinha que não merece, na largada, já estar carcomida de erva daninha. Então a gente tem que ter esse cuidado de preparar o terreno, porque esses espíritos são nossos irmãos de evolução. E em boa parte dos casos, essa inclinação para a violência se deve a uma sucessão de agressões, de indiferença, de preconceito, que eles respondem dessa forma. Ok, equivocadamente, mas não é obra do acaso. Então a gente precisa ter muito cuidado para não ficar estigmatizando por princípio quem comete violência. Nós já incorremos nesse erro num passado não muito distante. E o nosso olhar cristão, ao nos depararmos com o cenário de violência, é o de perceber o desperdício de tempo e energia de quem não terá permissão para regressar à Terra. É, exatamente como você disse, nada é por acaso, né? André, fala aí para nós a sua agenda para esse fim de semana e para a próxima semana também. Vamos lá. Da próxima semana eu não vou ter tempo de pegar aqui, mas amanhã eu sei. Olha que interessante, é interessante a história. A gente fez uma palestra no ano passado exatamente sobre o tema da violência. Olha só. No Centro Espírita em Niterói. E lá apareceu uma senhora de uma paróquia católica, também de Niterói, que assistiu a palestra inteira no Centro Espírita. Nossa. E no final me convidou para estar nesse sábado na paróquia dela, porque a campanha da fraternidade da Igreja Católica no período de Quaresma, quem organiza é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O tema da campanha da fraternidade esse ano é justamente a questão da violência. Poxa. E ao final da palestra ela falou, eu queria que você falasse para a gente lá. Aí eu olhei para ela, muito comovido, falei, bom, a senhora sabe que eu sou espírita. E ela falou assim, fale o que você quiser, a gente está precisando refletir sobre esse tema e eu acho que o que você falou será de utilidade. Sem dúvida. Para os irmãos da paróquia. Eu fiquei tão comovido, aceitei na hora. Não sei com toda franqueza exatamente como eu vou pontuar aspectos da violência segundo a doutrina espírita em respeito aos irmãos católicos. Talvez eu faça, digamos, reforce os pontos em comum e não queira empurrar a goela abaixo doutrina espírita em respeito a outra tradição. Mas o convite me comoveu tanto e eu estou muito feliz de amanhã estar numa paróquia, numa igreja, em Niterói, falando sobre violência, como entender, como prevenir, qual é o roteiro para a construção de uma cultura de paz, irmanando com outras tradições. Eu estou muito feliz com isso. Olha, a espiritualidade atuou nela para te convidar e eu tenho certeza que vai atuar em você também para levar a palavra de Jesus para essas pessoas. Parabéns aí pelo trabalho. Se Deus quiser, muito obrigado, tudo de bom. Até a próxima semana. E você continua aí participando do nosso programa, enviando seus comentários pelo WhatsApp, pelo Facebook, estamos ao vivo na nossa página, e participando do sorteio também, que hoje temos 5 pares de ingressos, que nós estamos sorteando pelo 0800 979 5011. Continue participando, vamos para um breve intervalo e voltamos bem rapidinho, tá bom? Até já! Pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/clubeamigos e divida conosco suas experiências. Agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos.
Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida. Ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto, para muita gente, pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Olá, amigas e amigos, estou aqui para convidá-los para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Onde que será esse encontro, Manolo? Será no Internacional Eventos e nós estaremos lá no dia 21 de abril com o tema Reconexão com Cristo. Quem é que vai estar lá? Se liga porque é muita gente boa. Hildo Rosa, Aldenis Leite, André Marouço, Deusa Samu, Alberto Almeida e eu. Se liga porque nós estamos esperando você. Vem! Manhã Boa Nova de volta, trazendo a sua participação. Você que já ligou e está participando do sorteio. Vamos sortear hoje 5 pares de ingressos para a peça André Luiz, Vida Após a Vida. Pode falar lá com a Martinha ou a Verinha, elas estão aguardando a sua ligação. E participe aí pelo 0800 979 5011. Um abraço para o Ricardo Quintino, de Macedo, que está participando do sorteio. O Luiz Carlos Batista, de Santo André. Aparecida de Fátima Guedes, do Jabaquara. Todos aí concorrendo. Elizabeth Vieira de Almeida, de Pirituba, participando do sorteio e mandando um grande abraço para o amigo Adilson Ferreira. Obrigado, Elizabeth, né? Elizabeth. Obrigado, Elizabeth. Isso aí, um beijo para ela. A Dirce Barros, de Sorocaba, mandou um recadinho. Parabéns para vocês por nos trazerem tantas energias positivas e esclarecimentos quanto à força da palavra. Gratidão, gratidão é nossa. Um beijo para você, Dirce. Pelo Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, também pode enviar o seu comentário na nossa página. A Neuci Bittencourt desejando bom dia. A Jurema de Pelotas, Rio Grande do Sul. Renata Moreira, Rosemary Salles, Alessandra Veras, a Miriam Perger, Renata Basílio, o Jefferson Luiz, que a paz estejam convosco. Muita paz para você, Jefferson. Um beijo para você. Cléo Batista, sobre o assunto que estávamos falando antes, ela disse assim: bom dia. Acontece muito isso em grupos de WhatsApp e Facebook. Uns vão passando para outros sem saber a veracidade. Já aconteceu até crime por causa dessas informações falsas. Infelizmente acontece mesmo, né, Adilson? Acontece com frequência. E imagino que vai acontecer esse ano político. Né? Como que vai, as coisas como vão acontecer.
Então é necessário que a gente realmente pare, analise, medite, verifique se aquilo que está sendo divulgado, primeiro, é verdade, outro, se é útil divulgar aquilo, e nós temos que ter realmente muito cuidado para não alimentar fofocas, como nós falamos, né? Maledicência é fofoca. Então, muito cuidado. Não permita que isso aconteça e avalie bem. Emmanuel disse, nós avaliamos as coisas externas com aquilo que carregamos internamente. Se nós carregamos ódio, nós vamos dar uma pitadinha de ódio em tudo que aparecer. Então, muito cuidado, avalie isso, porque nós vemos o nosso país numa situação assim tão estranha. É fato, é estranho. Se eu sou partidário do branco, quem é partidário do negro me vê como inimigo. E não consegue imaginar que entre mim e ele existe o cinza. E vários tons de cinza, sem querer lembrar do filme. Né? Entre o bom e o mal existe um intermediário. Entre a luz e a treva existe penumbra. Mas hoje está de tal forma radicalizado que aquele que não vê da forma como você vê passa a ser inimigo. Então precisamos ter cuidado, avaliar, pensar bem nisso. Não deixar acontecer o pior. E daqui a pouco nós entramos nas redes sociais dizendo que aquela pessoa é isso, é aquilo. Por quê? Porque ela não enxerga da maneira que eu enxergo. Complicado. Terrível. Nos seus atendimentos como coach, você já presenciou algum problema que a pessoa causou ou foi aí causada, né, por causa de fofoca e maledicência, Carlos? Não, eu não tive ainda essa experiência. Não, entre as pessoas com quem eu atendo, ainda não me apresentaram essa questão. Mas eu gostaria de fazer um complemento naquilo que a Dilson acabou de dizer, que é uma analogia com as 3 peneiras. Né? A primeira peneira é verdade, a segunda peneira é útil, e eu acrescentaria a terceira. Essa informação vai ajudar alguém? Se vai ajudar alguém, passou nas 3 peneiras, aí você pode seguir à frente com essa mensagem. Do contrário, guarde-a com você mesmo. Não precisa. Não precisa, é fato. Existe alguma justificativa, ou qual é a única justificativa para apontar as mazelas alheias, Norberto? Sim. Pela razão de não termos de nos modificar. Usando o que o Adilson comentou, né, de que Emmanuel falou que nós comentamos aquilo que nós temos dentro. Toda vez que a gente critica uma situação, pelo fato de nós termos capacidade de analisar aquela situação, é que nós já vivenciamos aquela situação. Porque se eu não entendo do assunto, eu não consigo abrir o bico. É uma coisa totalmente alheia, a mesma coisa que nós não sabermos russo e ir conversar com russo. Você não vai entender nada. Então, quando a gente entende alguma coisa, a gente mete o bedelho, coloca o nosso pitaco lá dentro. Então, quando nós fazemos o juízo de algo, é que nós já vivenciamos algo. E quando a gente critica, nós deveríamos antes olhar para nós, porque nós sabemos como aquilo foi feito e o potencial daquilo. Só que a gente transfere essa responsabilidade para terceiros. Sempre o outro é que tem que resolver o problema. Eu continuo com o meu. Apesar de saber que eu faço aquilo que eu estou criticando, eu jogo a responsabilidade para o outro. E por isso que a gente vê aquilo que Jesus falou na passagem, né? Que é mais fácil nós vermos um cisco no olho do outro do que uma trave no nosso. Então nós somos possuidores da resolução daquele problema, mas não queremos sair da zona de conforto. Então eu meto o pau no outro. Verdade. E o outro que se vire. Adilson? Dizia antigamente que, acho que hoje ainda dizem, que em futebol nós somos 200 e tantos milhões de técnicos. Como se todo mundo entendesse de futebol. Quando nós avaliamos determinadas situações, nós avaliamos como se entendêssemos profundamente aquela situação. E não entendemos muita coisa não, né? Mas é necessário que a gente avalie as situações, que verifique aquilo que não está correto, no outro inclusive, porque diz, não pode julgar. Não, é necessário sim julgar para você avaliar determinadas situações, para você não incorrer na mesma coisa que o outro incorre.
não com o objetivo de diminuí-lo, mas de aprender com algo que esteja equivocado, até para identificar aquele mal também em você, para tentar corrigir esse mal. Às vezes você faz a mesma coisa. Fazemos o pior. Ou pior. Fazemos às vezes pior. Então, às vezes, o mal que está no comportamento do outro, se eu avaliar, não com o objetivo de diminuí-lo, mas com o objetivo de entender o que se passa com ele e confrontar o que se passa comigo para que eu também me modifique e para poder auxiliá-lo também, por sua vez. Você concorda, Carlos, com essas observações? Não, sem dúvida, até porque você vai estar adicionando valor às pessoas, aos processos, você vai estar, de uma certa maneira, contribuindo com as pessoas. Então, concordo plenamente. E como eliminar o hábito da maledicência no nosso dia a dia, Adilson? Compreender o irmão. Jesus se utilizava de uma coisa chamada empatia. O que é empatia? Ele entrava no coração do outro, ele sentia a dificuldade do outro, ele percebia ainda a pequenez do irmão. Então, ao invés de apontar o dedo, orientava, ajudava. Até porque Jesus nunca apontaria o dedo, mas ajudava no sentido de que ele corrigisse aquilo que não estava bem resolvido dentro dele. Nós, ao contrário, muitas vezes estamos preocupados em apontar o dedo e não ajudar. Então, aí alimentamos a maledicência. Vamos entrar no coração do irmão, entender a dificuldade que se passa ali, perceber que não é de forma alguma para executarmos uma condenação, porque não nos cabe, e nós somos especialistas, né? Nós julgamos, condenamos e executamos. Terrível. Então, entender a dificuldade do irmão, ajudá-lo na medida do possível e, de forma nenhuma, alimentar qualquer tipo de maledicência. Terminar. Estancar no nascedouro qualquer tipo de crítica. Nós somos especialistas em entrar nessas rodinhas de fofoca, principalmente no trabalho, né, Norberto? É uma guerra infinita, né? A importância de nós vigiarmos os nossos pensamentos. E quando nós percebemos que vamos cometer alguma coisa contra alguém, uma dica é orar, né? E o próprio Jesus disse, né, em tudo dai graças a Deus. Então, se eu estou participando de alguma coisa e verifico que aquilo não está legal, eu faço uma oração. E quando essa minha participação vai ser algo ofensivo, orar mais fervorosamente. O dobro. Então, o que acontece conosco? A gente tem que eliminar a maledicência treinando. Então, treinando com as pequenas coisas. Nós temos algumas faculdades que trabalham especificamente para isso, que é a nossa percepção, a nossa sensibilidade, a nossa razão, o nosso discernimento, o nosso livre-arbítrio. Então, quando nós juntamos a ação dessas faculdades, a gente vai ter uma nova resolução e, a partir daí, estancar. Vai ser prejudicial o que eu vou fazer? Vai. Então, fecha o bico. E como que eu vou fazer isso? Treinando. Tenho que treinar com as pequenas coisas, né? A natureza não dá saltos. E as nossas atitudes, elas são repetitivas. Então eu tenho que ter uma força de vontade muito grande para, dentro daquela situação, me conter, que é o autocontrole. Porque se eu não tiver o autocontrole, instintivamente eu recebi um pacote e não sei como resolver, passo para frente. É um exercício mesmo. Sem dúvida. Vamos treinar também com o André Marosso, a coluna O Espírito em Análise, toda sexta-feira, aqui no Manhã Boa Nova. Confira. O Espírito em Análise, com André Marosso. Vivemos em um mundo onde pululam aqui e ali constantes notícias que atestam o egoísmo humano. É a guerra na Síria, a fome na África, a ortodoxia religiosa na Ásia, a corrupção no mundo latino, o nacionalismo estadunidense, o protecionismo europeu, enfim, não há na Terra um único lugar completamente regenerado. Embora algumas nações outorgam aos seus habitantes melhores condições de vida, onde quer que estejamos neste planeta, veremos os frutos do orgulho
e da vaidade do homem. Essa é a nossa casa, e caberá a cada um de nós reformá-la para que possamos conviver em um ambiente melhor e mais fraterno. Mas como fazê-lo? O conhecimento de si próprio nos parece a única maneira de alcançar a luz coletiva, uma vez que agimos no mundo de acordo com o mundo interior que nos habita, o psiquismo. Me lembro de um filme em cujo ator Daniel Day-Lewis fora o protagonista. Em Nome do Pai é o nome da película. Nesse filme, eu percebi o significado da construção interior da paz e de como essa paz é contagiante junto à coletividade daqueles que convivem com o ser pacifista. Daniel Day-Lewis interpretava um jovem irlandês revoltado com a dominação britânica. Ele se envolve com ira o exército republicano irlandês e acaba sendo preso. O pai desse personagem, interpretado pelo ator Pete Postlethwaite, acaba dando um jeito de ir preso também, só para ficar junto do filho e protegê-lo contra si mesmo. Em um determinado momento da história, o jovem, revoltado, reclama ao pai o fato de estarem presos injustamente e fala de seu ódio interior quanto àquela situação. E o pai diz a ele, não com essas palavras, mas nesse contexto: você está preso porque você quer. Eu não estou preso. O jovem não entendeu o pai. Afinal, os dois estavam encarcerados. E o pai explicou. Todas as noites eu saio daqui. Visito os lugares que amo, revejo as pessoas que me são caras, me encontro com sua mãe. E assim por diante o pai foi narrando sua capacidade de estar em paz, mesmo no local em que para o filho estava o inferno. Embora trata-se de uma peça de ficção, tenho para mim que o ensinamento é de grande valia. Se construirmos no mundo interior o mundo de amor, onde quer que estejamos, seremos paz e levaremos a paz. Tal ensinamento é capaz de nos outorgar a condição de protagonistas de nossa própria história. E isso, boa parte de nós não gosta de fazer, pois adoramos terceirizar o mal que nos envolve. E assim espalhamos culpados. Sou assim porque meus pais fizeram isso. Estou desse jeito porque o governo do meu país não presta. Estou infeliz porque minha esposa não me ama. E vamos dessa forma elegendo os culpados de nossos dissabores. E a visão do mundo judaico-cristão que nos for apresentado acaba por corroborar este padrão. Outorgamos a Deus o nosso futuro e muitas vezes esperamos resolvidos os nossos problemas como que em um passe de mágica. E quando tal não se dá, ou atribuímos a um pretenso obsessor, ou rapidamente temos a resposta: é porque não tive sorte, ou é porque não tive merecimento. Sabe o que eu mais gosto no espiritismo ensinado por Kardec? É que trata-se de uma doutrina racional que acaba com as desculpas e nos mostra que nossos insucessos ou os nossos êxitos são frutos somente de nossas escolhas e de nossa capacidade individual de construção interior de um estágio de luz. O Espiritismo, na minha opinião, traz uma dura, mas necessária notícia e permita-me falar dessa notícia através de uma analogia. Não existe almoço grátis. Você vai ter que ralar. Cuide-se. Você merece. O Espírito em Análise, com André Marouço. É isso aí, na próxima sexta-feira tem mais o Espírito em Análise aqui no Manhã Boa Nova. E hoje nós estamos fazendo um sorteio desta peça, André Luiz, A Vida Após a Vida, baseada no livro Nosso Lar. E este espetáculo conta a trajetória do médico André Luiz no plano espiritual. O roteiro e a adaptação da obra é de Gustavo Valente e Ricardo Bonfá. A apresentação é no Teatro Eva Vilma, que fica na rua Antônio de Lucena, 146, no Tatuapé, em São Paulo. Mais informações, 0 Operadora 11 2090 1650.
2090-1650. As apresentações são nos dias 3 e 4 de março, então no sábado às 9 da noite e no domingo às 7 horas da noite. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto especial nessas apresentações e hoje o sorteio é de 5 pares de ingressos para a apresentação do dia 3 de março. Então ligue 0800 979 5011. Que bacana poder acompanhar peças espíritas como essa para aprender um pouco mais do espiritismo, né, Adilson? Ah, sem dúvida. É uma forma maravilhosa de divulgar a doutrina. Assim como o teatro, a música, tantas formas, né? Enriquece a doutrina. Com certeza. É isso aí, né, Norberto? Sim. Não nos esqueçamos que o nosso sistema perceptivo, inicialmente, ele começou com as imagens. Tanto que, quando nós vamos às igrejas católicas, nós temos a via sacra colocada em desenhos, em quadros, nos murais. Por quê? Porque o pessoal não sabia ler, não sabia escrever. Então, o processo de comunicação era visual. E no teatro nós temos isso. Então, quando nós vemos uma encenação, isso mexe com o nosso interior muito mais forte do que uma simples leitura ou de uma simples audição, né? Porque a gente pega toda aquela movimentação, o movimento do ator lá na frente, ele irradia e essa irradiação nós absorvemos. Nos envolve. Nos envolve. Esse envolvimento é o quê? Nós entramos no campo radiante do próprio ator, pela própria sua movimentação física e vibramos com ele. Ele tem aquela ação, aquela atividade e a gente pega essa frequência e dá uma chacoalhadinha. É isso aí, acompanhe as peças espíritas como essa, André Luiz, Vida Após a Vida. Lembrando que os sócios do clube têm desconto, então não perca as apresentações. Comentários aqui, participações pelo nosso WhatsApp, 985759580 é o telefone para você participar. E a Laíde Ana Silva do Tucuruvi participou aí de São Paulo, um beijo para ela. Diz: bom dia, amigos, quando recebo algo que não agrega, não repasso, deleto na hora. Se não agrega para mim, não passo para frente. É isso aí, né, Adilson? É isso, perfeito. Muito bom. O crivo, né? Passar pelos crivos. Perfeito, faça sempre isso. Boa dica para todo mundo, né? A Laudiceia do Rio de Janeiro participando pelo Facebook. Bom dia para todos. Beijos para vocês, um beijo. José Luiz Carvalho, bom dia, meus caros amigos. Paz, luz e harmonia. Márcia Conceição, Alexandre Quintão e o Armando Carlos. Bom dia a todos, que a paz reine em nossos corações. É isso aí, continue participando. Vamos para o intervalo e a gente volta bem rapidinho, tá bom? Fiquem por aí. Olá, você que tá aí, passei aqui para lembrar, 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Espero você lá. Vai ser dia 21 de abril, no Espaço Internacional Eventos em Guarulhos. A gente vai se encontrar. E sabe do que eu vou falar? A gente vai refletir juntos sobre o luto. Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda, qualquer perda. E olha, são nesses momentos de perda que a gente precisa rever a nossa reconexão com Cristo. Espero você lá. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Ter amigos torna a vida muito mais feliz.
Pensando neste significado especial, o Clube Amigos da Boa Nova criou a campanha Indique um Amigo, sugerindo amigos que se tornem sócios do clube. Além de contribuir com a divulgação do bem, o sócio ganha um vale-compras na loja virtual Mundo Maior e o amigo indicado também ganha um vale-presente. Quanto mais amigos indicar, mais benefícios você recebe. Confira o regulamento da campanha e participe desta grande rede de amizade. Acesse www.clubeamigosdaboanova.com.br. Para mim é a base de tudo. A educação que falta nesse país é porque as pessoas normalmente não leem. Agora, é principalmente ler livros assim específicos de espiritualismo, de orientações, é fantástico. E o que eu mais gostei é que estão fazendo, inclusive, para criança. Eu, aos 4 anos de idade, frequentava um centro, ficava sentada quietinha lá, nunca tive medo, sempre me dei muito bem com a turma lá de cima. Então, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tomara que as pessoas aproveitem bastante. Jesus é dado como luz que resplandece nas trevas. Então, nós temos que fazer o quê? Iluminar as consciências. E essa campanha ilumina as consciências das pessoas que fazem parte dela. Se você transformar uma pessoa, você já transformou o mundo, porque cada pessoa vai divulgando, conta a história, entrega para uma outra pessoa. Eu tenho o hábito de acabar de ler um livro espírita e deixar assim num banco de jardim, no metrô, esquecido, sabe? Assim. E eu acho muito bonito. E se você puder ajudar materialmente, que beleza! Você ajudando a campanha, aquilo que você investe na campanha, você está investindo em você, porque nós temos o que damos. E a melhor coisa que nós podemos fazer é fazermos uma campanha de ajudar o bem. Então, vê quando é que você pode colaborar, ligue para o Clube Amigos da Boa Nova, para a Fundação Espírita André Luiz e pergunte como é que você pode fazer para colaborar com a campanha Espiritoteca. Deus abençoe a todos. Custa barato. Não vai pagar? É. Obrigado. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775. Ou acesse www.mundomaior.com.br. Cultura, fé raciocinada e reflexão você encontra somente aqui na Mundo Maior. Veja as principais obras de Lourdes Gagetti que separamos especialmente para você. No romance A Quarta Cruz, você irá adentrar na vida de Salvatore, narrando uma de suas experiências encarnado como um romano que teve o privilégio de se deparar com a grandiosidade de Jesus e não se deu conta. Já em Marcados pelo Passado, a autora aborda como nada é por acaso. Todas as pessoas que nos envolvemos podem sim ter feito parte ou ter sido um grande amor em outra vida. Confira nessa obra como todos os acontecimentos têm o porquê
além de ter o seu momento certo de acontecer. E não esquecemos os baixinhos. Em Tininha Gota d'Água, levaremos todas as crianças para o mundo fantástico, onde aventura e diversão são essenciais. Porém, nas entrelinhas, a principal mensagem é mostrar a importância da preservação ambiental. Obras com propostas diferentes, mas que vão acrescentar cultura. Adquira já pelo site mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. Volta com Manhã Boa Nova, trazendo algumas notícias do dia. O Ministério da Educação pede apuração da disciplina da UNB sobre golpe de 2016. A disciplina intitulada O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil, oferecida pelo curso de graduação da Ciência Política da Universidade de Brasília, provocou reação do Ministério da Educação, que pediu nesta quinta apuração sobre a possibilidade de seus criadores terem cometido improbidade administrativa, né? E o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, lançou um novo serviço que simula o tempo de contribuição e diz se o trabalhador já tem tempo para pedir aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. O simulador está inserido no site meu.inss.gov.br. E 38 pessoas já morreram acometidas por febre amarela no estado do Rio de Janeiro em 2018. Segundo um boletim divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde, o número de casos chegou a 85. Estudos também mostram que ter Zika pode proteger contra a dengue e vice-versa. Pesquisadores brasileiros e chineses mostram evidências de que infecção por uma das doenças deixa pacientes protegidos contra o outro vírus. E o novo aplicativo do Google responde mensagens do WhatsApp por você. É o aguardado Reply. É um aplicativo ainda experimental voltado para permitir quem utiliza inteligência artificial para responder mensagens em aplicativos como WhatsApp, Facebook Messenger e Telegram, sem que o usuário precise digitar nada. Agora, os agradecimentos aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, você que contribui desde o comecinho da nossa rede de amigos do ano de 2000, lembrado aqui no nosso programa. Hoje, em especial, a Maria das Graças Souza e a Paulina Reis Silva. Um beijo carinhoso para vocês que contribuem aí conosco com essa rede de amigos que é o Clube Amigos da Boa Nova. E também os sócios de 2017, os mais recentes. Hoje a Elizabeth Rodrigues de Souza e o Genésio Pereira de Paiva recebem o nosso carinho especial de todos aqui da FEAL Fundação Espírita André Luiz. Você não faz parte do Clube Amigos da Boa Nova? É só ligar. Pode ligar agora mesmo, 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br. Tem muitos benefícios em teatros, também em eventos promovidos pela FEAL, livros, CDs, DVDs, download dos nossos programas, tem o coach que vai falar daqui a pouquinho aqui com a gente e muito mais. É só ligar, 0800 12 18 38, você participa do Clube Amigos da Boa Nova. Agora tem as informações do Celso Santos e o quadro Você Sabia? Vamos acompanhar. Você sabia? Com Celso Santos. Olá, ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. O tema desta semana foi foco. Você conseguiu focar em algo que realmente precisa, que vai agregar na sua vida? O escritor Napoleão Hill afirma que o objetivo principal na vida deve ser escolhido com grande cuidado e, depois de escolhido, deverá ser escrito e colocado num lugar onde se possa vê-lo pelo menos uma vez por dia. Isso tem por efeito psicológico impressionar o subconsciente da pessoa de tal maneira que ela aceita este propósito como um lema, um projeto, uma planta que finalmente dominará suas atividades na vida e a guiará passo a passo para a consecução deste objetivo. O Dr. Martin Seligman, da Associação Americana de Psicologia, acredita que existem 5 fatores que contribuem para a nossa felicidade. Primeiro, emoção positiva e prazer. Segundo, conquistas. Terceiro, relacionamentos.
quarto, engajamento e quinto, significado. Entre eles, ele acredita que o engajamento e o significado são os mais importantes. Se nos tornarmos mais engajados no que fazemos, encontrando maneiras de trazer mais significado para nossas vidas, estaremos no caminho certo. Quando você usa um guia e alinha suas ações diárias, se refere a um propósito maior, aos seus princípios, uma felicidade mais intensa e permanente pode surgir. Amigo ouvinte, amigo telespectador, espero ter sido de grande ajuda nestas reflexões. Afinal de contas, mantermos o foco naquilo que precisamos é fundamental para a nossa evolução. O que você prefere? Ceder à preguiça e continuar na cama dormindo e sonhando? Ou levantar-se da cama, se esforçar e trabalhar focado para transformar o seu sonho em realidade? A vida é feita de escolhas. Escolha a sua melhor opção e seja feliz. Na próxima semana, aqui no Manhã Boa Nova, no quadro Você Sabia, vou abordar o tema: ter razão ou ser feliz? Forte abraço, ótimo final de semana e até segunda. Segunda-feira volta aí o Você Sabia. E a FEAL, em parceria com o Instituto Evoluir, lançou o seu primeiro programa de coaching online pela Unifeal, com preços diferenciados e com desconto exclusivos para os sócios do Clube Amigos da Boa Nova. O programa de coaching online tem como proposta oferecer ao público ferramentas de apoio para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, tendo em vista a conscientização de onde se quer chegar, seja uma meta ou desejo na vida pessoal ou profissional. Todo o processo de escolha do profissional, agendamento da sessão experimental e o pagamento é através do site unifeal.com.br. Aqui conosco hoje o Carlos Carvalho, que é coach, administrador e pós-graduado em RH. E hoje ele responde para nós qual que é o significado de coach. Bom, primeiro a gente tem que falar um pouco de história, né? A palavra coach é uma palavra inglesa e a origem é os profissionais que conduziam carruagens, carroças de transporte de cargas e tudo mais na antiga Inglaterra. Com o passar do tempo, a palavra coach acabou sendo trazida para o esporte. E hoje o coach é mais entendido como um treinador, um técnico, né? Vamos tomar como exemplo o futebol, por exemplo. O técnico de futebol nos Estados Unidos é conhecido como coach. O técnico de voleibol é o coach. E por quê? Porque é papel desse técnico treinar a equipe para alcançar uma meta, um gol, no caso do futebol. Então, uma vez definido o gol, a meta, como chegar lá? É papel do coach desenvolver um plano de trabalho, treinar as pessoas para que elas possam, então, ser conduzidas ao alcance dessa meta. No caso do coaching em específico, isso é mais recente, embora já exista há muito tempo, né, a atividade do coaching, que, na verdade, o principal papel é ajudar alguém a superar alguma dificuldade ou mesmo alcançar um resultado. Então, o coaching ele é um processo individualizado, ele não é coletivo. O coaching não pode ser confundido com terapia, ele não faz tratamentos, na verdade, o coaching ele é um processo de desenvolvimento de competências comportamentais, aonde você ajuda o cliente, ou o coach, como nós chamamos, né, a identificar uma meta, ou até melhorando essa explicação. Normalmente um cliente, um coach chega a você quando ele tem um problema que ele não consegue resolver sozinho. Normalmente esse problema é de origem comportamental.
E aí, nesse aspecto, então, é trabalho do coach ajudar o cliente a identificar a causa raiz do problema, ou seja, o que está originando esse problema, ajudar o cliente a se conhecer, ter um processo de autoconhecimento, seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas oportunidades de desenvolvimento, e aí, então, junto com o cliente, traçar um plano de desenvolvimento de competência comportamental. Então, em rápidas palavras, é isso. Mas eu quero também falar um pouco mais, até para criar uma analogia, para facilitar o entendimento, já que esse assunto é muito técnico e foi um pouco confundido com a novela recentemente. Exatamente. Onde, infelizmente, se distorceu muito o papel e o trabalho do coaching com psicologia. Com psicologia, com psicoterapia. O que a novela mostrou parece que é algo muito mágico. E não é. Coaching não é nada mágico. É um processo, é um trabalho. Né? Não é tão simples assim. Mas o que eu quero dizer para vocês, ouvintes e telespectadores, é que uma analogia muito fácil de se entender, o comportamento é igual à musculatura humana. Todos nós nascemos com a mesma estrutura muscular. Porém, durante a vida, aquilo que a gente é exposto, aquilo que a gente acaba tendo que fazer na vida, a gente desenvolve musculaturas diferentes. Outros desenvolvem mais a musculatura das pernas, outros mais a dos braços, outros mais a capacidade aeróbica. Comportamento é a mesma coisa. Todos nós nascemos com a mesma estrutura comportamental. Porém, ao longo da vida, aquilo que a gente é reforçado positivamente e negativamente, a gente vai desenvolvendo comportamentos. E comportamentos que hoje podem nos ajudar a superar as nossas dificuldades, e comportamentos que não foram desenvolvidos é que criam, então, a dificuldade na superação. É aí que entra o trabalho do coach, identificar qual é esse comportamento que precisa ser desenvolvido ou fortalecido e, junto com o cliente, mais uma vez, um plano de ação para que ele possa superar essa dificuldade. É um facilitador aí para nós, né, Norberto? Sem dúvida, né? Quem sabe ensina quem não sabe. Quem tem dá para quem não tem. Isso é um sistema natural de transmissão de energia, né? Isso é algo divino. Então, esse processo de ensinar é uma coisa, ela é gratificante em dois aspectos, né? Se você tem isso como profissão, você sobrevive dessa transmissão de informação, né, que são as profissões que nós temos, e o outro é o prazer de fazer aquilo que você está fazendo. Então, quando você consegue passar uma informação para outrem, e esse outrem absorve isso, ele vai ser um co-participante, né? As forças vão se unir e a coisa evolui como um todo. Né? Tudo evolui, as energias, né, se renovam, né, Adilson? É bom aprender, né? O Carlos, maravilhoso aqui, muito Carlos. Bom. E aí a gente vê que não teve maior coach do que Jesus, né? Que esteve aí, que nos alertou sobre pontos que a gente deixava de lado, esquecia. Ele vem para que a gente possa completar o nosso quadro, porque muita coisa a gente deixa esquecido, né? Então, que a gente aprenda, que a gente modifique. E quando o Carlos comentava, eu lembrava do lado espírita, até cheguei a comentar antes, uma coisa que é colocada dentro da doutrina e que me lembra muito isso, que é muito isso também, né? Que é o atendimento fraterno, que nós, dentro de uma casa, estamos auxiliando as pessoas a descobrirem determinados pontos. Porque às vezes a gente se fixa muito num ponto e às vezes no ponto negativo que carregamos e não conseguimos visualizar a nossa capacidade de sair dali, de criar outras condições tão melhores e deixamos de lado. E normalmente nos fixamos nas coisas que nos incomodam. E aí, esse trabalho, para mim, maravilhoso, Carlos. Muito bom. Quais são as áreas que o coaching pode atuar? O coach, ele pode atuar em executivo, né, que é o desenvolvimento de competências de liderança, o coach de carreira, que atua mais na parte profissional,
Esse coaching de carreira é muito bom para quem está desempregado, porque ajuda no processo de transição, mas também é aplicável para quem está empregado, até para crescimento na carreira. O coaching de vida. O coaching de vida ele é mais voltado para as áreas comuns da vida, relacionamento íntimo, relacionamento familiar, a convivência com o dinheiro, né? O uso do tempo, enfim, os aspectos da vida, né? Eu diria que a vida é como o aro de uma bicicleta, né? Cheia de raios. Quando um raio está fraco, a roda fica torta, né? Então a vida também é assim. Quando uma área da vida não está bem, a gente tem dificuldades. E o coaching ele ajuda muito nesse aspecto de identificar qual é o aro que não está fortalecido para que a roda volte a ficar circular novamente. Com certeza. Agora, para nos nortear aí sobre tecnologia, tem o Júlio Sena. A coluna é Spiritech. Vamos acompanhar. Spiritech, com Júlio Sena. Olá, eu sou o Júlio Sena para mais um Spiritech, trazendo reflexões sobre tecnologia e espiritismo para você. Você sabia que, segundo o levantamento de 2016 do IBGE, mais de 60% da população brasileira já tem acesso à internet? Pensando nisso, eu cheguei ao seguinte questionamento. Será que a internet é segura para o espiritismo? Em meio a tantas facilidades, com poucos cliques ou até toques, nós podemos divulgar uma mensagem positiva, uma bela imagem ou aquela música que te acalma, que te deixa mais tranquilo. Por outro lado, com esses mesmos cliques ou toques, nós podemos destilar aquelas palavras de ódio, alguma imagem perturbadora ou qualquer outro conteúdo que quebre o equilíbrio das pessoas que estão à nossa volta. E onde o espiritismo entra nisso tudo? É muito simples. Se você é espírita, o espiritismo faz parte da sua vida, mas isso não faz com que você deixe de ser um ser humano. E seres humanos que somos, nós temos qualidades, defeitos, somos luz e somos sombra. Então, em algum momento, a gente pode acabar agindo de uma maneira impensada e, através da internet, acabar tendo alguma atitude negativa se utilizando dela. E aí, o que isso vira? Isso vira o famoso textão de Facebook, ou aquele vídeo de desabafo no YouTube, ou mesmo uns stories no Instagram. Mas o que eu sempre digo é que a internet é neutra. E para mim ela é um meio extremamente eficaz de divulgação da doutrina espírita, claro, quando bem utilizada. Então eu deixo agora a reflexão para você responder. A internet é segura para o espiritismo? Eu vejo você no próximo Spiritech. Um grande abraço e até lá! Grande abraço para você, até a próxima semana. E participações aqui pelo 0800, participando do nosso sorteio, a Denise Agrela, que reside na Vila Zilda, em São Paulo. Gostaria também de fazer uma perguntar se quando perdemos, no caso da morte, o nosso animal de estimação, ao retornarmos à pátria depois, podemos encontrá-lo novamente, Norberto? Provavelmente não. Os espíritos, no livro dos espíritos tem um item específico sobre os animais. E lá a informação é que a alma do animal, né, esse pré-espírito, vamos assim chamar, né, se podemos chamar assim, né, mas são os princípios inteligentes que estão naquele animal, eles são reutilizados quase que instantaneamente. Então ele vai reencarnar como o outro cachorrinho. Se é cachorro, ele vai reencarnar como outro cachorrinho. E como isso é feito na espiritualidade, a gente não sabe, né? A gente não sabe tudo, né? Mas a informação é essa. Então, provavelmente, você não vai encontrar o seu cachorrinho. Mas ele continuará vivo na sua memória.
Com certeza. Participação também do sorteio, a Ângela Miglioranza diz assim, ó, já voltei da minha caminhada e deixo um grande abraço a todos os amigos queridos. Que bom, né, fazer caminhada logo cedo. Sempre bom, Ângela. Um beijo pra você, um carinho enorme por você. A Cláudia Muneto, que reside na Água Fria, participando do sorteio, o Wellington Marcelino de Guarulhos também, a Alijur do Belenzinho. Bom dia a todos, gostaria de concorrer aos ingressos, está concorrendo a Jussara Nunes do Cabo Sul participando, comentário pelo WhatsApp, bom dia Vanessa, que belo programa, só aprendo com vocês, amigos queridos, é a Dinaura do Tucuruvi, um beijo para você, Dinaura, obrigada pela sua participação. Pelo Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior é a nossa página. Simone Dias, bom dia, bom final de semana, beijo Simone. Conceição Ortiz desejando um bom dia, o Carlos Tanimura também, o Alberto Rodrigues, o Alexandre Quintão diz, o André Trigueiro, perfeito o seu ponto de vista, eu penso igual, graças a Deus. É isso aí, muito perfeitas colocações, né? Terezinha Antunes, bom dia, feliz de estar com vocês, beijo pra você. Hilda Sanches, a Célia Cristina diz, bom dia amigos queridos, eu gosto de usar a minha rede social para divulgar coisas boas, beijos a todos. Aí a importância da rede social para coisas boas, né, Adilson? Sem dúvida, e tem que usar mesmo, nós temos que divulgar tanta coisa boa, motivar tantas pessoas, auxiliar, enfim, a mudança do clima que está em torno de nós, né? Tantas mensagens de Jesus que a gente pode colocar. Tem tantas mensagens, tanta coisa, tantos filminhos motivacionais, e tem tanta coisa para espalhar. Utilizar de forma boa a tecnologia. Sempre, sempre. É isso aí, vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho, não sai daí. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Olá, você que tá aí, passei aqui para lembrar, 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Espero você lá. Vai ser dia 21 de abril, no Espaço Internacional Eventos em Guarulhos. A gente vai se encontrar. E sabe do que eu vou falar? A gente vai refletir juntos sobre o luto. Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda, qualquer perda. E olha, são nesses momentos de perda que a gente precisa rever a nossa reconexão com Cristo. Espero você lá.
mundo em que a intriga ainda impera, a TV Mundo Maior comunica a mensagem do bem. Inscreva-se no maior canal de vídeos espíritas do mundo. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Este é o Manhã Boa Nova, trazendo mais informações sobre o coaching online. É só você acessar o site unifeal.com.br para mais informações e para participar dos atendimentos também. E aí, Carlos, coaching e espiritualidade se linkam? Ah, com certeza, né? Como estava comentando com a Dilson aqui, a questão do atendimento fraterno, né? Eu acho que o coaching ele começa pelo acolhimento, porque você está trazendo o quê? Você está, na verdade, você está atendendo alguém que está com um problema. E o teu trabalho é ajudar essa pessoa a resolver esse problema, né? E o trabalho do coaching, ele, para mim, pessoalmente, me traz muita satisfação nesse aspecto de poder ajudar as pessoas, né? Ou seja, poder devolver à sociedade tudo aquilo que a sociedade me deu até agora, né? Então, acho que nesse aspecto do espiritismo, eles andam muito juntos. É um trabalho, um suporta o outro, né? Uhum. O que te levou a escolher essa área? Essa possibilidade de poder contribuir com as pessoas, né? De poder aproveitar a minha experiência de vida, a minha experiência profissional, para auxiliar as pessoas a superarem as suas dificuldades, sejam elas na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, hoje é aquilo que me dá muito prazer e muita satisfação é poder fazer isso. Gratificante, né? Então, para você. É gratificante. Muito bom. É o que eu gosto de fazer. Qual que é a área que você utiliza, a forma? Você tem algum método? Que nós recebemos outros coaches que disseram alguns métodos que eles utilizam, né? A escola de coaches, né, ela traz várias ferramentas, né? E cada escola tem concentração em algumas ferramentas mais específicas. No meu caso em específico, eu fiz um curso de coaching integrado, então eu pude aprender várias ferramentas. Então eu sou hoje como um mecânico que anda com uma malinha de ferramentas, de acordo com a necessidade e a ferramenta que eu uso, né? Então eu costumo dizer que eu não sou um mecânico de uma ferramenta só, porque aquele que tem só o martelo como ferramenta, qualquer problema é prego, então bate nele. Não é o meu caso, eu procuro entender a necessidade do cliente, do coach, e aí aplicar a ferramenta mais adequada, né? Uhum. Nós estamos falando em desenvolvimentos de comportamentos, né? E comportamentos é algo muito complexo. É individual. É individual. Se vocês me permitirem explicar, comportamento é igual a crença mais hábitos, né? Hábitos são referências do passado, aquilo que a gente aprendeu e aquilo que hoje está no piloto automático, né? A gente se comporta automaticamente. Porém, alguns hábitos podem nos trazer algumas dificuldades na vida ou não. Mas só para dar um exemplo sobre hábitos, né? Por exemplo, uso do relógio. Eu aprendi desde criança, quando era adolescente ainda, ganhei um relógio de presente. Então, para ver a horas, era fundamental usar o relógio. Depois o relógio foi evoluindo, virou joia e tudo mais. Mas chegou um momento na minha vida que eu descobri o celular. E aí eu falei, mas para que eu preciso do relógio se o celular me traz a hora aqui instantaneamente? Se muda o horário de verão, a operadora muda para mim. Então, para que eu preciso usar um relógio no pulso? E parei de usar o relógio. Ou seja, mudei o meu hábito, porque surgiu um outro hábito melhor. E a vida é assim. Enfim, então, às vezes, os hábitos eles podem nos autossabotar ou nos ajudar, né? Exatamente. E crenças. Crenças são aquilo que a gente acredita, né? São valores, né? Aquilo que a gente aprendeu, que a gente pratica.
essas crenças, elas podem ser facilitadoras, né, nos ajudar no dia a dia, mas também podem ser limitadoras. Elas podem nos causar algum bloqueio, elas podem revelar vulnerabilidades. Normalmente elas estão baseadas em paradigmas, né, coisas que nós aprendemos e aprendemos a não questionar, assim como também processos de autossabotagem, ou seja, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso. Mas por quê? Quem disse para você que você não pode fazer aquilo ou não pode alcançar isso? Você está se autossabotando desnecessariamente. Então, às vezes, a maneira como as pessoas pensam acaba sendo a sua principal armadilha. E aí é que entra o trabalho do coach, né? Que é ajudar, mais uma vez, a achar o que está atrapalhando a sua vida e fazer alguns trabalhos, né, alguns exercícios para você mudar a sua forma de pensar. Ninguém muda a forma de pensar rapidamente, né? Então, por isso que tem que ter alguns exercícios, por isso que às vezes, né, você vai construindo. É um processo de construção, né? Isso é o processo. Isso é a reforma íntima trazida pelo Espiritismo, né, Adilson? Sem dúvida. Ele falava e eu pensava exatamente nisso. É a reforma íntima. Mas não acontece reforma se a pessoa não decidir reformar-se. E nós somos especialistas em deixar cristalizado em nós entendimentos velhos. E não aceitamos, muitas vezes, a modificação. Tem até uma historinha que diz que, num local, há muito tempo atrás, era uma grande seca. E havia lá uma fazenda e todo o gado estava ali perecendo em razão da falta de água. Todo o gado, menos um pequeno novilho. Esse novilho continuava bonito, forte, e o dono da fazenda decidiu vasculhar por que só ele consegue passar por essa seca. E aí, acompanhando o novilho, ele viu que o novilho se embrenhava na mata e havia descoberto, bem lá embaixo, uma fonte de água. E o que ele fez, o fazendeiro? Abriu uma picada um pouco maior para que todo o rebanho pudesse ir. Mas ali, as pessoas começaram a se concentrar, porque existia água, houve a necessidade de abrir uma pequena viela, para que carros, o carro de boi, pudesse chegar até lá embaixo e trazer tinas de água. Mas o fluxo foi aumentando, houve necessidade de abrir ainda mais a viela, por quê? Porque havia necessidade de um carro de boi descer e outro carro subir. Passaram-se dezenas de anos, séculos. E ali, naquele local, acabou se fundando uma grande cidade. E nessa cidade, essa rua, que cheia de curvas, porque foi o bezerro que foi descendo pelo meio da mata, naquela cidade se tornou ali uma grande avenida, toda tortuosa, que levava de um lado a outro. As pessoas perdiam muitas horas, muitos litros de combustível para poder atravessar o caminho do bezerro. Ninguém endireitou aquele caminho. E assim somos nós. Nós vamos devagarinho traçando na nossa vida coisas tortuosas, vamos crescendo, mas não percebemos que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta e não exatamente uma curva da maneira que foi. Quando falamos em reforma íntima, nós queremos que tudo aconteça de repente. Não queremos nos esforçar. E nada acontece se não houver o esforço. Demos até, aqui num comentário com o Carlos, um exemplo de que a nossa vida é como uma grande corrente. Isso. Por quê? Porque eu tenho que aumentar a fortaleza dos elos em todas as situações. E não há corrente mais forte do que o seu elo mais fraco. E aí nós queremos fortalecer um lado, mas não damos atenção a outros aspectos que precisariam ser também melhorados. E aí tem o trabalho que eu percebo, né? O trabalho do coaching. Descobrir aonde que nós deixamos de lado. Se não fizermos isso, a reforma íntima não acontece. Não acontece, né, Norberto? É o preconceito, né? A gente tem que se desligar dos preconceitos. Ninguém é dono da verdade, verdade absoluta é só Deus. Abaixo de Deus é tudo o achômetro, né?
A gente usa muito essa frase, o achômetro. Então a gente acha e nunca encontra, né? Então a importância da renovação. Então vamos abrir a mente, deixar os preconceitos para trás e aprender a ouvir. Nós temos 2 ouvidos e uma única boca. Então aprendermos a ouvir mais, porque quem sabe ensina quem não sabe. E se nós conseguirmos absorver a sabedoria dos outros, nós ficaremos mais sábios. Então, se eu tenho a minha ideia, e você, Vanessa, você, Carlos, você, Adilson, tem outra ideia, se eu absorver as 3 ideias de vocês, mais a minha, eu ficarei com 4 ideias. Olha o engrandecimento que tem ao nós nos abrirmos para o novo. Então, apesar de sermos velhos, né, dos cabelos brancos aqui já, né, a gente tem que ser novo na recepção das ideias. As ideias nos renovam, nos rejuvenescem. E aí, utilizando a sabedoria do Carlos, né, treinar em cima dessa nova ideia. Né? Não dá para a gente ser um campeão de atletismo se nós não treinarmos todos os dias. Então, a cada nova ideia, uma nova reorganização mental e partir para a luta. É a disciplina, né? Já que nós não somos tão novos assim, quando você falou em acho, eu recordei de uma música antiga, que falava assim: quem acha, vive se perdendo. Com certeza. Agora tem arte e espiritualidade aqui no Manhã Boa Nova, confira. Arte e espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior. A poesia é ponte de um coração para o outro. Quando estabelecemos uma conexão entre o emissor e o ser receptivo, desencadeamos uma energia criadora e revigorante. No livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier por Espíritos Diversos, encontramos esta poesia que enaltece a vida, que nos convida a enxergar com os olhos da alma e a ouvir com os ouvidos do coração. Oh, que clarão dentro da alma, constantemente cismando, o pensamento sonhando e o coração a cantar. Na delicada harmonia que nascia da beleza, do verde da natureza, do verde do lindo mar. É, Casimiro. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos, que nos mandam renascer, da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. É, Castro Alves. Pairava na amplidão estranho resplendor, a natureza inteira em lúcida poesia, repousava, feliz, nas preces da harmonia. Era o festim do amor, no firmamento em luz, que celebrava a grandeza de uma alma que voltava ao redil de Jesus. É, Junqueiro. Amigo ouvinte, amigo telespectador, o estudo da arte e suas realizações nos impregnam pouco a pouco de esplendores do universo. Inicialmente insensível e inconsciente no homem primitivo, esse trabalho acaba consciente, acentua-se, revela-se sob formas crescentes, para se tornar como um reflexo da suprema beleza. Na próxima semana, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre arte e espiritualidade. Ótimo final de semana, lindo dia e até segunda.
Segunda-feira tem mais arte e espiritualidade, até segunda então. E todos estão aí convidados para o primeiro Encontro com a Cultura de 2018, com a equipe da Fundação Espírita André Luiz, a apresentação da Guiomar Santana e do José Damião, os apresentadores do Jornal Nova Era, aqui da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. O palestrante espírita será o Alexandre Caldini, falando sobre o tema Missão dos Espíritas. Então, dia 24 de fevereiro, às 7h30 da noite, na Unidade Doutrinária de Santana, Rua Duarte de Azevedo 691, bem pertinho do metrô Santana. E no domingo, 25 de fevereiro, às 5h30 da tarde, na Unidade Doutrinária da Vila Galvão, na Rua Vicente Melro, 878 em Guarulhos, que é bem próximo à entrada da rodovia Fernão Dias, ali para Guarulhos, né? Abertura musical do Coral Lírios, do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, e aí você participa, porque será um momento de grande cultura espírita. A entrada é gratuita, tem também adequação para as crianças, pode levar as crianças também. Mais informações 0 Operadora 11 2973 6579. 2973-6579. Qual que é a missão dos espíritas, Norberto? Agora eu vou falar bonito, hein? Vamos lá. Prepare-se. Preparem-se, né? Rufar dos tambores. Vamos lá. Sermos os porta-vozes dos Espíritos do Senhor para iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Que lindo. Da onde saiu isso? Onde? Evangelho segundo o Espiritismo. Show. E mais um. Como? Promover o ensino espírita. Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e suas consequências. Da onde saiu isso? Obras Póstumas, projeto 1848. Então vejam a nossa responsabilidade como espíritas de sermos os porta-vozes dos Espíritos do Senhor. Nós falamos, né, do sistema de transferência de energia. Então os Espíritos do Senhor, trocando em miúdos, espíritos elevados, com grande conhecimento, e nós como médiuns conseguimos captar essas informações, decodificar e retransmitir. Através do quê? Dos meios de divulgação. Então, essa oportunidade que nós temos através da FEAL, através desse programa, através do conhecimento dos nossos amigos aqui presentes, de levar essa mensagem. E a importância do estudo. Jesus disse, né? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós como espíritas, a função da casa espírita é o estudo do espiritismo. E nós, com o aspecto da caridade, transformamos a casa espírita num centro de caridade. A caridade, fazer bem aos outros, é obrigação de qualquer cidadão universal, não é privilégio de espírita. A função de espírita é estudar o espiritismo e criar mais adeptos, porque através do espiritismo nós vamos melhor compreender o evangelho. Adilson. É isso mesmo. Missão do espírita é ser o sal da terra. É o que dá sabor. Então, a doutrina é terceira grande revelação do Pai, que está aí, nos mostrando que estamos numa fase histórica, essa transição da Terra, e que essa transição acontecerá mais rápido ou menos rápida de acordo com a participação da humanidade. E como que a humanidade participa? Compreendendo, entendendo, estando presente, fazendo as coisas acontecerem. Entretanto, boa parte da humanidade caminha de uma forma tão alienada com relação a isso tudo. Então é preciso que, como espírita, divulguemos a doutrina, porque a maior caridade que fazemos a ela é a divulgação
da doutrina, dos conceitos da nossa doutrina. Então, é a nossa presença, a presença dos espíritas, atuando na Terra, que fará com que essa Terra, de uma maneira mais rápida, passe por essa transição. E precisamos entender, como o Norberto falou, estudar de fato a doutrina, conhecer, mas, acima de tudo, viver a doutrina. Viver a doutrina de uma forma intensa. E isso nos pede também que abramos mão um pouquinho das coisas que normalmente fazíamos no passado. Deixemos um pouquinho as coisas de lado para que possamos também atuar de uma forma cada vez mais firme. E nesse momento em que nós presenciamos, né, às vezes em razão de um ou outro evento, alguma separação, vamos dizer assim, entre os espíritas, discordância, talvez seja o melhor, né? Que a gente seja moderado, que a gente se controle, que a gente pense, que a gente compreenda as diferenças de opinião. E vamos lembrar também que Jesus nos deixou uma grande mensagem quando ele nos disse: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E isso é necessário. Que a gente se ame, apesar de uma divergência no ponto de vista, esse ou aquele, não importa. Mas que a gente aprenda a se amar e aprenda, se amando, a amar a causa do bem, que é a causa que a doutrina nos mostra. Sem dúvida. Parabéns, Ricardo Quintino, Carlos Batista de Santo André, Aparecida de Fátima Guedes Brito, Cláudia Muneto da Água Fria e o Wellington Marcelino. Vocês são ganhadores de hoje, nós vamos entrar em contato com vocês. Carlos, obrigada pela sua participação. Aí fica o trabalho da Unifeal, né? Só acessar unifeal.com.br. Bom, essa manhã foi uma manhã abençoada, né? Porque tive a oportunidade de estar bebendo na fonte aqui com expoentes da doutrina espírita. Muito obrigado por tudo, obrigado Vanessa, obrigado Adilson, obrigado Norberto, e estou lá no site. Se alguém quiser falar comigo, é só me procurar no site da Unifeal. Muito bom, obrigada Adilson. Obrigado Vanessa, Norberto, bom revê-lo. Carlos, ótimo conhecê-lo e um abraço a todos aqueles que nos acompanharam. Obrigada, Norberto. É um prazer novamente ter estado aqui com vocês e que tenhamos uma semana com grandes ideias e boas realizações. É isso aí, continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Bom final de semana. Você ouviu Manhã Boa Nova.